Boa noite, como estamos? Tudo bem, gente? Boa noite, live hoje. Vamos falar a respeito de inteligência emocional, atendendo pedidos do grupo Área VIP, né? Só ajeitando aqui enquanto o pessoal chega. Oi, Jana, boa noite, bem-vinda. Boa noite, Yas. Boa noite. Boa noite. Todo mundo entrando aí, né? Devagarzinho. Deixa eu só ver se eu consigo. Oi! Chegou! Isso aí! Menina, que dificuldade pra conseguir entrar. Eu também, é porque eu tive um probleminha. Eu também tentei conectar aqui e na hora que eu mandei lá no grupo começou a dar erro aqui pra mim na live. Mas parece que deu tudo certo agora. Boa noite, amore. Irmã tá aí. As meninas já se cumprimentando aí. Isso aí, gente. Também não tava conseguindo entrar, né, Rol? Ih, menina, é uma loucura. Vocês estão conseguindo me ouvir bem, né? Tá direitinho aí. O Insta o Insta me sabotando, que absurdo. Ai, gente, tô com medo de clicar aqui e sair. Tem hora que eu... Tudo muito novo, né, nesse negócio. Deixa eu arredar esse mousezinho pra cá, que aí vai ficar tudo ok. Como é que vocês estão? Tudo bem, né? Segunda-feira, mudando um pouquinho o nosso dia aí, né? A gente geralmente se reúne no sábado ou na sexta, né? Mas eu acho que esse horário de segunda tá legal. Quem sabe, né? Se der certo, a gente faz mais, tá? Nesse horário. A gente... Só esperar o pessoal entrar aí devagarzinho e vou começar o tema pra vocês, tá? Além de falar a respeito de inteligência emocional, vou abordar um pouquinho hoje com vocês a respeito da trava do ambiente, né? Que é uma das travas abordadas, né? No diagnóstico, né? Que eu uso para fazer, né? O tratamento terapêutico. E vai ser bem legal, né? A gente começar a trabalhar, falar a respeito um pouquinho disso pra gente ver, né? Como que a trava do ambiente é uma das que realmente, né? Afetam muito a nossa vida, inclusive nessa questão aí do desenvolvimento da inteligência. Isso é importante, né? Mami, tudo bom? Mami entrou aí. Ah, beleza, beleza. Vou esperar você entrar. Não vou falar muita coisa antes de você entrar, não. Beleza, vou esperar você entrar. Camila falou que vai sair e vai entrar rapidinho. Beleza. Gente, esse tema inteligência emocional foi bem pedido, né? Já tinha um tempinho que algumas pessoas já estavam falando comigo, me pedindo para falar a respeito desse tema. E também comentaram comigo a respeito da saúde, né? Saúde mental. Eu acredito, né, que são expressões muito sinônimas, né, uma da outra. Saúde mental e inteligência emocional. São muito sinônimas, tem muita ligação, né, uma com a outra. Falando desse tema, né, propriamente dito, inteligência emocional, primeiro, né, que eu queria saber de vocês. Vocês se acham pessoas inteligentes, emocionalmente falando? O que vocês acham? Vocês se acham... Podem falar, tá, gente? Sem vergonha. Aqui a gente não tem espaço pra falsa modéstia, não. A gente pode, sim, né, reconhecer que a gente tem um avanço nisso. Ou vocês acham que vocês já avançaram nesse sentido, né? Já se tornaram mais inteligentes, né, por assim dizer, nesse quesito emocional. Depende do aspecto, Carol falou, né? Mamãe disse, eu não acho. É legal, né, gente? Eu falando mamãe, olha pra você ver. Acho que sim, já melhorei muito, legal. É importante... Ai, Ana, tô podre. Eu pensava que era melhor, puxa vida. Oi, Lê chegou aí. Estamos aqui perguntando sobre como cada um se considera, né, na questão de inteligência emocional. Falando a respeito de de ser inteligente, acho que tem algo que vai, por assim dizer, consolar,
quem não tá se sentindo tão inteligente assim. O que acontece, né, com a inteligência? Inteligência é algo que eu nasço, né? Eu naturalmente sou inteligente, ou é algo que eu vou desenvolver. Eu tenho a capacidade de desenvolver. Vamos pensar. Marcela disse, a vida está me ensinando, verdade. E a vida ensina mesmo, né? Flávia diz, consegui bem, com remedinho. Um remedinho ajuda, né? Dependendo de alguns casos é necessário, né? Para fazer um controle aí da ansiedade, ter mais clareza mental para agir com inteligência, verdade. Sim. Eita, tenho aprendido por meio da terapia, verdade. A respeito do que eu falei, né? Será que inteligência é algo que a gente desenvolve ou simplesmente eu nasço com uma inteligência nata? Carol disse, né? Você pode desenvolver. Jana também disse, desenvolvemos, e é verdade. E isso é para qualquer outro tipo de inteligência, né? Vamos colocar o exemplo, matemática, tá? Vou usar esse exemplo porque eu não sou muito de exatas, então vou usar esse exemplo porque é algo que eu tive que desenvolver. Eu sempre tive muita dificuldade com matemática. Embora eu tinha notas boas na época, né, na época da escola, eu lembro que era algo que eu tinha que me esforçar mais. Então, o que eu fazia? Eu estudava tabuada em casa, eu me dedicava mais. Eu lembro que eu tinha um quadro, né, que minha mãe tinha comprado para mim, e aí eu me esforçava mais a estudar tabuada, eu colocava ali no quadro, né? Eu ficava perto das meninas, né, da minha sala que entendiam melhor, até para elas me darem uma segunda explicação, além da do professor, né? A Lê disse: a matemática não se aprende nunca, inferno. E aí, quer dizer, é um negócio que vai. Às vezes fica até difícil, né? De ser desenvolvido e ser aprendido. Mas a questão é: muitos de nós teve que aprender o mínimo, o básico de matemática para passar de ano, né? Para fazer uma prova. Ama matemática mesmo, Camila? Que legal! Menina, bom saber, gente. Aí, ó, dicas de matemática pegaremos com Camila. E o que acontece, né? Citando esse exemplo da matéria, por exemplo, a matemática, é algo que você vai cultivando, né? Você vai exercendo aquilo como? Você vai fazendo duas coisas. Deixa eu só ler o comentário aqui da Lê. Não, não faça isso com a gente. Ah, tá. A Lê falando com a Camila, entendi. Oi, Mari, boa noite, bem-vinda. Mari entrou aí. Então, continuando, né? Vamos pensar nessa questão do eu estou precisando ficar mais inteligente em matemática, tá? Vamos usar assim. O que eu faço então? Eu me esforço mais para poder estudar aquela matéria. Eu começo a colocar coisas criativas, né? Para a matemática ficar mais interessante, né? Às vezes tem professor que até cria, né, musiquinhas, né? Às vezes a gente faz isso, né? Para ficar mais dinâmico e a pessoa conseguir compreender aquilo melhor. Outra coisa, como eu mencionei para vocês, no meu caso, o que eu fiz? Eu me apoiei em pessoas que entendiam melhor, dominavam melhor aquele assunto para eu conseguir dominar também. Foi uma tática que eu usei totalmente, né? Não consciente como eu tenho hoje, mas se eu tivesse feito na época, eu saberia que estaria no caminho certo. Então, por que eu citei essa questão desse exemplo para vocês? Para vocês entenderem, né? Quando se trata de inteligência emocional, é igual. Eu não nasço, né, naturalmente, nasci inteligente emocionalmente. É claro que, assim como qualquer outro tipo de inteligência, um fator genético talvez contribua, né? Mas isso não é somente necessário ou só isso que vai te salvar. É importante você desenvolver essa habilidade. Então, no caso de inteligência emocional, é igual. Como que eu desenvolvo a minha inteligência emocional, então? O que vocês acham? Coisas que eu posso fazer para desenvolver a minha inteligência emocional. Quero que vocês me digam aí agora o que vocês acham que pode contribuir. Enquanto vocês vão respondendo aí, porque o chat, né, demora um pouquinho para chegar para mim, eu vou falando com vocês a respeito do que seria essa inteligência emocional, né, definida pelo dicionário. Eu até anotei porque eu gosto muito da definição, muitas vezes que o dicionário faz disso, né. Por exemplo, a inteligência emocional é a capacidade de identificar e lidar com as emoções e sentimentos pessoais e de outros. Olha que interessante, eu vou repetir, tá? A inteligência emocional é a capacidade de identificar e lidar com as emoções pessoais e de outros. Interessante, né?
Agora eu vou ver os comentários de vocês a respeito do que vocês acham, né? Sobre como que é possível, então, ser mais inteligente emocionalmente falando. A Jana diz, autoconhecimento. Eita, isso aí. Encarar as situações como um possível treinamento e autoanálise. Aí é nível hard, aí é nível hard. Aí a pessoa já está exercendo a inteligência emocional. Quando a gente vai aprofundar nesse assunto, tá, Yasmin? Isso mesmo. Observar as nossas emoções e reações frente a cada uma delas. Exatamente. Também nível hard, né? A pessoa já está exercendo a inteligência emocional dela quando ela faz isso. Conhecer sobre nossas emoções e gatilhos. Também muito importante. Mudar quando notar que algo lhe faz mal. Eita, isso é bem importante também. Lucélia, né, comentou. Sim, essa ação, né, essa atitude de mudar já mostra também que você já está exercendo essa inteligência emocional. Percepção e depois a mudança. E aí a Carol disse, ter maior compreensão das nossas emoções e sentimentos para saber como agir. Exato. Então, ó, pegando esse gatilho aí que vocês falaram, né? Primeiro a respeito do autoconhecimento. Então, primeiro eu tenho que saber, eu tenho que me conhecer bem. Primeiro, o autoconhecimento. Tenho que saber como eu funciono, conhecer as minhas emoções, né? Meus sentimentos, igual a Carol falou, né? Deixa eu ver o que a Andrea disse também. Compreender nossos próprios sentimentos, trabalhar autoconfiança, muito importante também. Trabalhar autoconfiança, conhecer os meus sentimentos, isso mesmo. Tem tudo a ver, André. A gente também vai falar desse pilar, tá? Sobre autoconfiança. Marcela, tô amando os comentários de vocês. Pensamento positivo e tentar melhorar cada dia as minhas emoções. Estudo o assunto que possa me ajudar. Exato. Olha aí, né? A sequência, né? Ó, o pensamento, depois eu melhoro, depois eu provoco uma ação e aí eu continuo fazendo esse exercício por meio de um comportamento, né? Consciente da necessidade da real mudança, que é continuar estudando e me conhecendo. Muito legal. Gostei bastante. Então, vocês falaram exatamente de forma bem abrangente, né, sobre como desenvolver. Então, vou deixar bem separadinho para ficar claro, ainda mais claro para vocês. Então, primeiro, ó, lembra lá do significado? Ser inteligente emocionalmente, a capacidade de identificar. Então, primeiro, como que eu vou identificar, né? Como que eu identifico as minhas emoções? Eu preciso olhar para dentro de mim, né? Exemplo, passei uma situação e aí aquela situação me incomodou, né? Por exemplo, passei uma situação com uma amiga. Vou dar esse exemplo para vocês entenderem. E aí aquela situação, ela gerou em mim um sentimento que eu não sei o nome. Paro, olho para dentro de mim e tento entender que sentimento é aquele. Foi ciúme? Foi raiva? Foi frustração? Gente, precisa dar nome? Precisa. Aquilo precisa ter um nome. As emoções, elas têm nome. E quando a gente acha o nome, é mais fácil lidar com elas. Que tipo de sentimento foi esse? Foi ciúme? Foi inveja? Foi raiva? Foi decepção? Ah, fiquei desiludida. Fiquei chateada. Dê nome para essa emoção. Então, primeiro de tudo, em qualquer situação, qualquer circunstância da minha vida, não só esperar, né, ter um conflito com o outro, mas no dia a dia, eu pensar, gente, o que eu estou sentindo hoje? Como eu estou sentindo hoje? Identificar as minhas emoções diariamente, se possível. Por quê? Se eu for esperar ter um conflito com alguém para começar a me conhecer, vocês concordam que vai dar muito mais trabalho e que eu vou ter muito mais dificuldade? Não é muito mais fácil eu me esforçar, conhecer, fazer esse trabalho de autoconhecimento antes de ter qualquer conflito, né? Quando eu tô num momento de paz comigo mesma. Para quando eu entrar num conflito, tiver numa situação difícil, ficar mais fácil de eu lidar com o outro? O que vocês acham? Me dizem aí enquanto eu bebo uma aguinha aqui. Verdade, né? Camila disse, verdade. Muito mais fácil. E aí, uma vez que que bom que tá fazendo sentido para vocês. Então, primeiro eu vou me conhecer, me identificar. Então, sugestão, né, para vocês. Eu uso inclusive esse método com os meus clientes, né? E acho muito válido. Faça para você. Pode ser no papel, pode ser no bloco de notas. Se você tem dificuldade de se autoconhecer, de entender suas emoções, comece a fazer isso diariamente. Comece a colocar, né?
Todo final do dia, exemplo, o que me fez sentir triste hoje? O que me fez sentir feliz hoje? Só. Quero colocar um pouquinho a mais. E o que eu aprendi de bom? Ok? Vou repetir as perguntas. Todo dia eu respondo essas perguntinhas. Gente, eu não tô falando de responder, escrever texto. Ana, mas eu não gosto de escrever. Tá bom, mas você quer investir no seu autoconhecimento? Escrever uma palavra, uma frase, vai te custar muito? Vamos começar a trabalhar aí, né? Então, Ana, mas eu não gosto de escrever, eu detesto escrever. Beleza, então coloca lá no bloco de notas do seu celular, grava um áudio pra você. Hoje eu aprendi que... eu aprendi isso e isso sobre mim. Hoje o que me fez feliz foi isso e isso. Hoje o que me fez triste foi isso e isso. Tá bom? Exercício. Então, primeiro, eu coloco lá, o que me deixou triste hoje? Nada. Beleza, nada. Uma palavra, respondeu a pergunta. O que me deixou feliz hoje? Eu comi um pão de queijo. Tô falando com vocês, gente, porque é o que eu faço, tá? E na minha lista tem esse tipo de coisa, nas minhas respostas tem esse tipo de coisa. Precisa muito começar a fazer isso? E é muito bobo, muito simples, e às vezes eu só coloco uma resposta, gente. Por exemplo, num desses exercícios, vou dar o meu exemplo para vocês entenderem. Eu fazendo, aí eu via que com muita frequência eu colocava assim, quando eu parava para pensar no que tinha me deixado feliz, eu colocava assim, eu comi pão de queijo hoje. Gente, eu descobri que eu amo pão de queijo por causa disso. Eu sempre achei que eu gostava de pão de queijo, mas eu descobri que eu realmente amo pão de queijo depois que eu comecei a escrever isso. Muito simples, objetivo, e que vai ajudar vocês a se conhecerem melhor. Entender aquilo que vocês gostam, aquilo que vocês preferem, aquilo que vocês são realmente, a essência de vocês. O que te fez feliz no dia vai te ajudar a saber quem você é. Deixa eu só ler as respostas aqui. Eu já comecei, mas escrevia tanta coisa sobre mim que ficava confusa no final. Então, no seu caso, Yas, como você tem mais facilidade de escrever muito, tu reduz, tu se policia a escrever uma frase. Vou escrever uma frase sobre o que me fez feliz hoje. Uma frase sobre o que me fez mal hoje. Quando você faz todo dia, você também vai reparar que você não acumula. E você também começa a desenvolver a habilidade de ressignificar melhor suas emoções e de ser mais objetiva com elas. Simplesmente mais simples, mas tão impactante. Exato, é muito impactante. É muito, muito fácil de fazer, não te toma tempo. Gente, de verdade, eu não gastava 3 minutos por dia para fazer isso. Eu te pergunto, o que é 3 minutos do seu dia para você investir em se conhecer, em saber quem você é, em conhecer a pessoa que está a maior parte do tempo com você mesmo, que é você, né? Então, vale a pena, né? E reserva lá 5 minutinhos. Responde essas 3 perguntas todo final do seu dia. O que me fez feliz hoje? O que me fez triste hoje? E o que eu aprendi com isso, tá? Essas 3 perguntas simples vão ajudar vocês a aumentarem muito em autoconhecimento. É muito mesmo, eu não tô exagerando. E eu tô falando pra vocês porque eu fiz isso usando inclusive uma ajuda de um aplicativo, um app de terapia. E me ajudou assim de maneira maravilhosa durante o período. Voltou, né, gente? Deu uma paradinha aqui. Voltou. Durante o período da pandemia foi uma ajuda e tanta para eu conseguir me conhecer e começar a fazer esse contato aí com o autoconhecimento. Vocês acham que vocês conseguem? Me dizem aí, ó, eu estou disposta, eu topo esse desafio, vou lançar esse desafio aqui para vocês. Desafio do como foi meu dia. Pergunte para você mesma. Vou mandar para você o app, tá? Vou te mandar o app. É um app gratuito, tem conteúdo gratuito, tem conteúdo pago também, mas só o gratuito já ajuda bastante. Depois eu te mando, tá, Yas? Vou até anotar aqui. Camila, aceita o desafio. Isso aí, Jana também. Marcela disse, verdade, eu não tenho costume de fazer isso. Vou fazer, obrigada. Show. Vamos, gente, bora. E aí, gente, vamos entrar nesse desafio, porque vou falar com vocês. É se desafiar, né? É você se tirar daquilo que você faz como padrão em busca de se autoconhecer. Se vocês estão aqui nessa live, é porque vocês buscam inteligência emocional. E mesmo quem já tem, quer se tornar cada vez mais inteligente. Então, pensando nisso, se desafiem, né? Tentem fazer durante uma semana. Todo dia eu vou escrever o que me deixou feliz, o que me deixou triste, o que eu aprendi disso. Escreva uma palavra. Não sei o que escrever, Ana.
Escrevi uma palavra. Ah, o que me deixou triste. Ah, cheguei atrasada, tá? Ah, enfim. Aí o que eu aprendi disso? Aprendi que preciso ser mais pontual. Aprendi que preciso estar atenta, preciso começar a me arrumar mais cedo, tá? E o que aprendi, gente, também pode ser daquela situação boa que você viveu. Aprendi que é maravilhoso, exemplo, o que eu vivi de bom hoje, tá? Vou dar o exemplo da resposta. O que eu vivi de bom hoje? Eu vivi, eu estive com as minhas amigas, fiz um passeio muito legal. Aprendi que é muito bom ter amizades valiosas na minha vida. Gente, façam essa reflexão durante essa semana. E eu quero que vocês me contem no final da semana como que vai ser, tá bom? Deixa eu só ver o que vocês falaram aqui, que já passou com os comentários. Quero tentar. Deixa eu só ver aqui. Quero tentar, mas o meu tédio não me ajuda. O TDAH me deixa com tédio se eu não tiver no hiperfoco. Lê, te entendo. Entendo perfeitamente, tá? Agora, sugestão para você, Lê, eu quero que você faça o seguinte, tá? Aproveitando aí para quem também já tem algum diagnóstico de TDAH, tá, gente? Vou usar como base. Viva essa semana que você vai tentar fazer exercício pensando assim, eu não recebi o diagnóstico de TDAH. Eu não tenho. Eu não tenho. Viva só essa semana. Se você conseguir fazer essa semana pensando isso, não tem diagnóstico de TDAH, gente. Pensa nisso. Pensa que você não tem esse diagnóstico. Se você não vai conseguir, né, fazer. Eu sei que não é fácil, é um desafio a mais para quem já tem um diagnóstico, mas eu acredito que concentrar no diagnóstico pode ser um vilão, às vezes, e pode ser um sabotador. Uma palavra de cautela, né? Para quem tem qualquer diagnóstico, tá, gente? Seja de depressão, seja de síndrome do pânico. Eu gosto, sim, eu concordo com a ideia de que quando você sabe com o que você está lidando, fica mais fácil de lidar. Por exemplo, eu sei que eu tenho depressão, então eu sei que eu tenho pensamentos mais negativos, eu tenho pensamentos ligados ao passado, eu sei que eu tenho TDAH, eu sei que eu tenho medicação, preciso usar uma medicação para me concentrar melhor, eu sei que tenho dificuldade de me organizar, então preciso ficar atenta à minha procrastinação. Mas quando eu penso, eu não tenho. Vou viver essa semana como se eu não tivesse. Eu vou esquecer, eu não vou nem falar essa palavra TDAH no meu vocabulário. Experimenta e faz. Para você ver se a coisa não muda um pouquinho de figura. Porque ele entra, às vezes o diagnóstico ele entra num ponto que ele começa a ser seu sabotador. E aí você usa ele como um aliado para você não usar as estratégias que você pode usar para se proteger da própria situação. Ou para lidar com a própria situação, né? Sabotar é isso mesmo. E os sabotadores, eles é assim, né? A gente acaba usando coisas que parecem boas, né? Que parecem legais. E a gente acaba se traindo, né? Indo contra a gente. Então, ó, exercício para identificar, tamo ok, né? Vou cobrar de vocês. Proposta, faço outra live na próxima segunda para ver quem fez o exercício, hein? Só para ver quem fez o exercício. Então, primeiro, identificar. Lembra do significado? Inteligência emocional. Primeiro, eu identifico as minhas emoções. E aí, se eu identifico, eu sei lidar com elas. Eu sei acolher essas emoções. Eu sei olhar para elas, tá? Então, gente, por que eu tô falando sobre lidar com as emoções, né? Na inteligência emocional. Quem assistiu Divertidamente aí viu, né? O modo como a personagem principal lá, inclusive me lembra o nome aí que eu esqueci agora, ela lidou com as emoções. Uma vez que eu conheço as minhas emoções, fica mais fácil eu lidar com elas, eu abraçar as minhas emoções, eu acolher as minhas emoções. Então, é um exercício constante. Eu conheço minhas emoções e aí eu também sei lidar melhor com elas. E automaticamente, se eu sei lidar melhor com as minhas emoções, eu também vou saber lidar com os sentimentos. Os meus sentimentos e os sentimentos de outros. Eu vou ter melhores relacionamentos. Não concordam? Vai ficar muito melhor. Meus outros relacionamentos também vão mudar, né? Vai ser uma sequência, né? Aí, vão me falando aí o que vocês acham disso. Separei algumas perguntinhas aqui, muito legais. Num teste que eu vi vários testes, tá, gente? Andei pesquisando, vi vários testes sobre inteligência emocional. E eles têm algumas perguntas em comum. Haley.
Isso, Riley, isso mesmo. O nome da personagem do filme, gente, do Divertidamente. Isso aí. A respeito, tava falando do modo como ela acolheu, né, as emoções ali no final, né, quando abraça, né, todas as emoções. A inteligência emocional vai te ajudar, né, vai te conduzir a isso. O autoconhecimento, na verdade, já te conduz a abraçar suas emoções. E automaticamente você também vai estar demonstrando inteligência. Perguntas que eu separei dos testes, né, que eu vi de inteligência emocional, fiz uma pesquisa, né, e que eu gostei que eu trouxe para vocês. Pergunta número 1, vou fazendo e eu queria que vocês respondem sim, não, tá? Vai me dizendo aí. Pergunta número 1. Você sabe identificar suas emoções? Primeira pergunta. Você sabe sempre identificar as suas emoções? Ou você custa entender qual que é o sentimento ali, qual que é a emoção envolvida ali? Ah, aconteceu um negócio, não sei se eu estranho, não sei se eu tô com raiva, não sei se eu tô chateada, não sei se eu tô com fome, às vezes até com fome, né? E não sabe. Mais ou menos, nem sempre. Uhum. Nem sempre, a Andrea disse. Sempre não. Ninguém vai ser totalmente assim, toda vez eu identifico. Mas a questão é, o tempo para pensar é grande, você fica dias, semanas pensando naquela emoção, ainda tentando entender ela? Ou é uma coisa mais rápida? Conforme eu, conforme eu sempre sei. Pois é, menina, mas tem gente que confunde esse vazio, né? Sim, atualmente eu sei. Que bom, que bom. Quando você sabe identificar as emoções, já é um bom passo. Mas se não sei, faça o exercício que eu passei, né? Pra vocês aí que vocês vai ajudar vocês a identificarem, tá? Qual foi a emoção. Segunda pergunta. Olha essa, gente, eu achei surpreendente. O que isso tem a ver com inteligência emocional? Você é bom ouvinte? Por que vocês acham? Vão me respondendo aí. Você é bom ouvinte? E por que vocês acham que essa pergunta tem a ver com inteligência emocional? Interessante, né? Eu sou bom ouvinte? Porque saber disso vai me ajudar a saber se eu sou inteligente emocionalmente ou não. E é um treino mesmo, né? Tô vendo essas respostas aí, tá, gente? Enquanto eu bebo a minha aguinha. Vocês também estão bebendo água, né, gente? Por favor. Melhorei nos últimos tempos. Legal. Sim, sempre, né? Um constante desenvolvimento. Eu acho que eu sou. Uhum. Que legal. É isso, né? André diz que sim. Ser bom ouvinte é essencial para a inteligência emocional. Lembra que eu falei para vocês? Por dois motivos, tá? Primeiro, porque um bom ouvinte, ele vai se escutar. Vocês não concordam? Ele vai escutar a voz que tá aqui dentro dele. Ele vai dar atenção, porque, pra conversinha que tá aqui dentro da cabeça. Então, aconteceu uma situação, ele prestou atenção no diálogo interno, lembra? A gente já teve essa conversa aqui. Então, ele vai ouvir, né? Ele vai, opa, isso aqui. Primeiro ponto. E o segundo ponto, ele vai estar mais disposto a aprender. Uma pessoa que é boa ouvinte, ela é uma pessoa que aprende. E se eu aprendo, se eu sou uma esponja, se eu absorvo, automaticamente, se eu dou atenção, né, para as pessoas à minha volta, para as pessoas que eu estou me relacionando, né, e tento sempre absorver, aprender com elas, eu também a minha inteligência emocional com certeza vai aumentar. Concordam? Deixa eu ver o comentário aqui de Yasmin. Talvez ser um bom ouvinte irá te ajudar a lidar melhor com as coisas que os outros dizem. Também, também. E é uma maneira, quando na verdade é assim, né? São os dois sentidos. Por ser um bom ouvinte, eu acabo me tornando mais inteligente emocionalmente, porque eu sou uma pessoa que eu aprendo, eu estou disposta a aprender. Eu estou disposta a aprender até do comportamento do outro. E eu acredito que vocês fazem isso. Talvez vocês não tenham observado ainda. Eu tenho uma amiga e ela se comporta assim, quando ela fica com raiva, ela reage assim. Ou quando ela tem uma situação difícil, é assim que ela reage. Aí eu aprendo do comportamento dela, porque ela me conta, e aí eu tô atenta, né? Tô ouvindo o modo como ela reagiu e eu estou aprendendo do comportamento dela. Aí eu
também fico inteligente igual ela naquela situação. Aí começo a querer ter um comportamento de inteligência assim como ela teve naquela situação. Deixa eu ler mais aqui. Empatia, Yasmin falou, verdade, né, Carol? Isso aí. Então, ó, primeiro, ser um bom ouvinte vai te ajudar. Tanto na questão de se ouvir, escutar você, né? Ser um bom ouvinte com você mesmo, como também ser um bom ouvinte do outro, tá disposto a aprender do outro, né? Absorver do outro, para eu também conseguir gerir minhas emoções. Eu olho, vejo como é que o outro tá lidando com as emoções. Como é que o outro tá gerindo as emoções dele? Como é que o fulano comporta quando ele tá com ansiedade, quando ele tá com problema? Aí eu vou absorvendo, né? Quando eu presto atenção no modo como ele tá falando, eu também aprendo, tá? E me torno mais inteligente. Concordam? Faz sentido para vocês? Aprender com as pessoas à nossa volta, absorver a inteligência, né, das pessoas à nossa volta? Vão me dizendo aí enquanto eu faço a próxima pergunta. Pergunta número 3, que eu amei também. Você promove, olha essa, gente, uma característica de inteligência emocional. Você promove conversas difíceis para resolver problemas? Olha, você promove conversas difíceis para resolver problemas? Peraí, mas uma pessoa que tem conversas difíceis tem inteligência emocional? Vamos dizendo aí. Deixa eu só ler o comentário de Marcela. Ser bom ouvinte me ajuda e me trava a agir diferente e não precipitadamente. Verdade. Verdade. E aí já é uma demonstração de inteligência emocional. Show de bola. Olha que interessante. Uma pessoa que promove conversas difíceis para resolver problemas. Vamos falar sobre isso. André diz que não, né? Olha que polêmico esse assunto. Será que eu sou uma pessoa que promove conversas difíceis para resolver problemas? Vamos falar o que seria essa conversa difícil, gente. Eita, Jana falou isso aí, ó. Conversas difíceis são as que mais ensinam. A vida adulta, ela vem com esse pacotinho, né? Pacotinho de conversas difíceis. Conversas difíceis, gente, não tô falando de discussão, não. Não tô falando de briga, de bate-boca. Não tô falando de, né, baixar o nível, não. Tô falando de conversa difícil. Quer dizer, sabe quando você tem que alinhar uma coisa delicada com a pessoa? Pra falar um limite ali. Ou pra falar algo que você não gostou, tá? Ali dentro do lar mesmo. Ah, fulano, você deixou a toalha na cama. Entendeu? Sabe essa coisinha assim? Conversas difíceis. Então, pessoa com inteligência emocional. Ela promove conversas difíceis para resolver problemas. Uma conversa difícil, que às vezes, é difícil falar isso com fulano. Se você fizer de pouco a pouco, ela não vai virar uma discussão. Ela não vai virar uma briga. Ela não vai virar um conflito. Então, se eu tiver pequenas conversinhas, né? Eu vou lá e faço questão, né? Eu venço aquela trava, sabe? Aquela dificuldade. Ai, não vou falar, fulano não vai gostar. E depois ele vai brigar comigo. E talvez ele vai achar que eu tô... Entendeu? Tem a conversa difícil. Ô, fulana, eu sei que você fez assim, mas leva no humor, né? Leva no humor, faz na brincadeira, né? Mas tenha. Porque a conversa difícil, ela resolve grandes problemas. Na verdade, ela até evita. Eu ouso dizer que pequenas conversas difíceis no dia a dia são capazes de cortar um possível grande problema, uma possível grande discussão, um possível grande conflito. E o medo da pessoa pensar que é implicância. É claro que, né? Óbvio, você não vai ser uma pessoa implicante. Aí resta você saber se você está sendo implicante, se aquilo é algo que você pode deixar passar, que você pode deixar para lá, ou se é algo que, aí por isso que envolve a importância do autoconhecimento. Quanto de você, daquilo que você conhece a respeito de você, está sendo ferido por continuar aceitando aquilo? Quanto de você está sendo ferido por continuar aceitando aquele comportamento do outro? Se você se conhecer o suficiente, você vai entender a hora certa de falar e a hora certa de estar sendo implicante. Então, às vezes você vai falar, claro, né, a gente sabe, né, falar isso de um modo respeitoso, de um modo leve, suave. Nem tudo, gente. Outra observação importante sobre isso, um adendo importantíssimo. Nem tudo na nossa vida adulta precisa virar uma conversa séria. O fulano, exemplo, tá? Deixou resto de comida na pia, tá? Lavou a louça,
e aí deixou um restinho de comida na pia e eu odeio. Tô citando um exemplo, gente, que inclusive minha mãe odiava, tá? Eu não preciso tornar isso uma discussão, uma conversa difícil. Eu não preciso brigar por causa disso. Ô, fulano, eu vi que você deixou o restinho lá de comida na pia, mas eu tirei, tá? Faz os testes. Da próxima, tal. Se você quiser tirar e tal. Me ajuda, né? E brinca. Não precisa de virar uma conversa dura, dolorosa, difícil, mas fale. Se aquilo, né, não gostou, né? Você pode falar, você tem o direito de se expressar. Por isso que a gente até falou, né? A gente até fez um encontro uma vez falando sobre comunicação, né? O modo como eu me comunico, eu posso falar a respeito de como eu me sinto, mas o modo como eu me comunico também vai contar muito. Deixa eu só ler esse comentário aqui de Jana. São conversas difíceis, porque primeiro a gente tem que descobrir o que é importante para a gente. Exatamente, Jana. Primeiro eu tenho que entender aquilo que eu não abro mão. Aquilo que é muito importante para mim, aquilo que é negociável. Aí tá vendo por isso que é importante o exercício do autoconhecimento? Preciso saber aquilo que é inegociável para mim, aquilo que eu posso abrir mão. Tem manias de pessoas que a gente vive junto, na mesma casa, que são toleráveis. E a pessoa não tem que fazer exatamente do jeitinho que você quer, do jeitinho que você gosta de fazer, do jeitinho que você faz. E você vai viver com ela numa boa. Mas aquilo que dentro do seu autoconhecimento, você descobriu que é insuportável para você, fale com amor, com respeito, mas fale, né? Porque você vai evitar com esse pequeno diálogo diário problemas maiores no futuro. Porque você vai acumulando ali aquela mágoa, né? Você vai acumulando. Então, pode ir mandando perguntas aí, tá, gente? A gente vai parando, vai respondendo. Mas só para voltar para o nosso assunto focal. Inteligência emocional. Uma pessoa inteligente emocional, ela não vai fugir de pequenas conversas difíceis, porque ela quer, sim, evitar problemas. Então, ela vai fazer isso. É claro que ela não fica criando em toda situação uma conversa difícil. Toda conversa agora da vida adulta tem que ser séria. Eu tenho que alinhar isso aqui com você. Gente, não é assim. Vamos ter leveza, né? Nos diálogos, vamos deixar a vida também mais leve. Mas eu também não vou deixar de falar, né? Pessoa com inteligência emocional, ela também não vai deixar de falar. Ela não vai ser omissa a respeito daquilo também que ela sente, do modo como ela se fere. Até porque, como é que o outro vai saber que aquilo tá te incomodando se você não falar, né? Se aquilo é algo que te irrita profundamente, né? E você nunca falou. Ele não tem bola de cristal, né? Ele não é adivinho. Então, a sua inteligência emocional vai te ajudar a fazer isso. A falar isso, né? Expressar isso de um modo amoroso, bondoso, né? E que consiga e que te faça, né? Viver melhores relacionamentos. Com você mesmo e com os outros. Ok? Gostaram desse tema, né? Gostaram, né? Próxima pergunta. Pergunta 4. Amei essa também. Tinha em vários formulários. Como você lida com críticas? Como lido com críticas? Amor, Yas? Ai, que bom, que bom. Como lido com críticas? Olha essa pergunta que interessante. Por que vocês acham que essa... Qual que vocês acham... Vou mudar agora a pergunta. Qual que vocês acham que deveria ser a reação de uma pessoa com inteligência emocional diante de uma crítica? Vou dar um exemplo, tá? Meu Instagram tá dando uma paradinha porque eu fiz uma programação de pausa pra ele. Por exemplo, a pessoa foi lá e te fez uma crítica... Fez uma crítica, né? Não tô falando crítica de aparência não, tá, gente? Tô falando de crítica, assim... geral. Vou colocar um exemplo de aparência. Sendo sincera, dependendo da pessoa, não sou muito receptiva. Gostei da sinceridade. O André também disse, depende. Depende de quem faz a crítica. Às vezes não importo, às vezes levo em consideração. Legal. E depende das circunstâncias também. Verdade. Quando se trata de crítica, são várias camadas aí, né? Várias camadas. Primeiro fico na defensiva. Acho que maioria, né? Maioria. O primeiro impacto é, tipo, hein? Eu não. Vou contar pra vocês uma experiência a respeito de crítica na rede social, que acontece muito, tá? Daqui a pouco. Só esperar vocês falarem mais um pouquinho, tomar mais um pouquinho de água. É muito comum, quando você se expõe na rede social, e eu pensei muito, né, em como que isso aconteceria quando eu estivesse aqui. Às vezes você vai lá, gente, e produz um conteúdo que você gastou mais de 1 hora pra produzir ele.
E aí a pessoa vai lá e comenta, ela vai enxergar, ela vai fazer a crítica, ela vai pegar e vai falar aquilo só que tu não fez naquele post. Não sei se já aconteceram com você, se tem algum produtor de conteúdo aqui, se alguém produz coisa aqui para o Instagram também, me fala se já aconteceu com vocês, tá? Só ler o comentário da Camila. Depende da pessoa. Às vezes eu pego a crítica e uso no meu dia a dia pra me melhorar. Mas dependendo da pessoa, eu ignoro. Interessante. Aí vem a virada de chave, né? Eu reparei que muitos de vocês seguiram o mesmo raciocínio. É claro que quando vem de uma pessoa que você... Se a pessoa não é referência, não, você vai lá e ignora. Mas o legal dessa inteligência emocional é que você faz, né? Você separa a crítica da pessoa. A pessoa com inteligência emocional, ela faz isso. Ela simplesmente faz isso aqui, ó. Ela parte. Ela finge que aquilo não veio daquela pessoa. Ela ignora totalmente. Ah, mas fulano nem me conhece. Ah, mas fulano também faz isso. Ela simplesmente faz isso aqui com isso. Ó. Ela ignora, ela desmembra e ela concentra naquilo ali que a pessoa falou. Mas como, né? De modo construtivo. Foi como vocês comentaram também. Isso aqui é algo que eu posso melhorar? É algo que eu posso levar em conta? Aqui é muito comum a gente ver na rede social as pessoas comentarem, tá? Já aconteceu comigo várias vezes. Ai, Ana, você esqueceu de não sei o que, não sei o que. Ana, você fez não sei o que, não sei o que, não sei o que. Gente, eu não tenho problema nenhum de receber esse tipo de coisa com o meu conteúdo, tá? Inclusive, podem falar, não me importo mesmo. Não tenho problema. Ah, da próxima você poderia fazer isso. Tem até sugestões e agradeço. Sou imensamente grata. E isso é o quê? Pra mim é uma crítica, mas não é uma crítica ruim. Soa pra mim como uma crítica construtiva. Aí eu olho, dependendo do que for, eu falo, gente, isso encaixa no meu conteúdo? Olha, da próxima eu posso usar. Ou a pessoa talvez não entendeu a minha intenção com aquele post. Aí eu vou lá e explico pra pessoa, ô fulano, te agradeço você ter me falado isso. Acontece com você, Camila? Com todo mundo que produz conteúdo, minha filha, é assim mesmo. Aí eu agradeço, a pessoa falou, fulano, obrigada por você ter notado isso. Mas sabe, o objetivo do meu conteúdo era esse, esse e esse. Por isso que eu não usei dessa vez. Esse recurso aqui que você me falou. E aí eu dou à pessoa a chance também de ouvir a minha visão da questão. Porque a crítica, ela geralmente vem de alguém que está vendo a situação de fora. E aí você tem o direito de decidir se aquilo vai ser bom para você ou não. Só que aí, quando entra a inteligência emocional, quando eu sou inteligente o suficiente para separar a crítica da pessoa e também inteligente o suficiente para pensar assim: isso diz sobre mim? Isso diz sobre mim? Ou diz sobre a visão do outro? Então, peraí, deixa eu olhar do ângulo do outro essa situação. O outro tá vendo de fora. Então, o outro deu para você a visão dele de fora da situação. Que pode ser o quê? Uma visão sem todos os detalhes e por isso que ele criticou. Foi uma visão limitada, por isso que ele apontou aquele ponto ali para você. Ah, ficou faltando isso, mas na sua concepção não ficou faltando nada. E aí você vai ter a chance de explicar para ele a sua visão. Quando a pessoa te dá a chance, beleza, mas quando não te dá, também tudo bem. Ela só quis falar e não quis te construir nada, e aí já é com ela, né? Mas às vezes, todas as vezes que aconteceu comigo aqui na rede social, gente, a pessoa se abriu para mim a ponto de eu conseguir explicar para ela então qual que era a minha intenção. E a pessoa acabou também aprendendo comigo. Eu aprendi com ela e ela aprendeu comigo. Fez sentido para vocês? Ficou claro? Querem que eu explique de uma outra maneira? Me falem aí. Tá? Vão me reportando essa questão aí. Essa questão é muito tensa, né, gente? Sobre lidar com críticas. Eu acho bem delicada mesmo. E não tô dizendo que sou a blindada a críticas não, tá, gente? Eu também me firo, às vezes. Só que toda vez que eu me vejo ferindo, eu faço esses dois exercícios. Primeiro, de separar a pessoa que fez da situação apontada. E sempre faço esse exercício de, opa, peraí. Eu preciso de me concentrar agora no que eu posso tirar de proveito para isso aqui. Deixa eu ver a situação do lado de fora, igual a pessoa estava vendo. E aí tento me explicar, né, do melhor modo possível. Sempre é, né, Yas? Eu acho que cada um tem um ponto de dificuldade, né? E eu acho que essa questão das críticas sempre é. Mas, ó, um detalhe, né? Quanto mais eu me autoconhecer e saber sobre mim, mais fácil também é lidar com isso, né? Quanto mais eu sei quem eu sou, mais fácil é lidar com o que vem de fora, né?
esses apontamentos, assim, por assim dizer. A maneira como reagimos é o que dá para controlar. Exato. A maneira que reagimos é o que dá para controlar. Principalmente, né? A gente geralmente se preocupa com isso. Mas o legal é que a gente às vezes só quer controlar. Gostei disso que você falou, Jana. Só a maneira que a gente reage. Mas aí a gente faz o que por dentro? Pira por dentro. E aí toda vez que você se confronta com aquela situação de novo, você pira de novo por dentro e engole. Aí você não pode reagir, você não pode xingar a pessoa, né? Aí você controla. Então, por que que, em vez de só controlar a minha reação, por que que eu não analiso o meu pensamento? Questiono o meu pensamento. A pessoa me fez uma crítica, gente, mas por que que eu fiquei tão incomodada com isso? É verdade isso que ela tá falando? Não é. Então, deixa pra lá. Ou então foi uma crítica construtiva. Gente, mas peraí, por que que eu fiquei tão incomodada com isso? Será que eu não posso aprender algo? Entendeu? Fazer essa avaliação do meu pensamento. Por que isso me incomodou tanto? Essa pergunta também eu sempre me faço, tá, gente? Quando alguém me aponta algo, isso me incomoda, eu penso, por que isso me incomodou tanto? Muitas vezes a crítica do outro é uma crítica que você, ó, isso é importante, tá? Gravem isso. Muitas vezes a crítica do outro te fere, muitas vezes, não tô falando todas as vezes, mas muitas vezes a crítica do outro te fere porque ela entra em contato com uma crítica que você mesma já se faz lá dentro. Tá? Vou falar de mim mesma. Eu percebi que, por exemplo, quando eu trabalhei o meu perfeccionismo, eu me criticava muito com os meus posts, as qualidades do que eu postava, o texto tinha que ser tudo perfeito, tudo exato. Quando eu parei de cobrar isso de mim, o que as pessoas falavam não estava entrando em conflito mais. Aqui dentro estava limpo. Aqui dentro estava aceito. Tava, Ana, tá tudo bem. É o diálogo que eu tinha aqui dentro. Era, Ana, você fez o seu melhor. Aí a crítica da pessoa vem com isso, ó, não bate, não dá conflito. Aí eu fico em paz. Deu para entender? A crítica do outro pode entrar em conflito com a crítica que eu mesma estou me fazendo aqui dentro. E se isso estiver acontecendo, aí o problema não é na crítica que está vindo de fora. É no meu diálogo interno. É no modo como eu tô me vendo. Às vezes o que o fulano tá falando tá só reforçando o modo como eu mesma tô me vendo. Então, ou eu vou me ver de maneira mais amorosa, ou vou encarar aquela dificuldade minha, abraçar aquela falha, aquela fragilidade minha e abraçar ela. Vou falar pra mim, tá tudo bem. Porque aí quando o outro vier me acusar, eu também vou falar pro outro, não, fulano, tá tudo bem. Né? Eita! Yasmin falou, verdade, eu costumo me cobrar muito. A gente faz isso com a gente mesmo, né, Andréia? A gente, às vezes, trata o outro de maneira muito amorosa, muito bondosa, paciente. A gente conversa com o outro com um jeitinho. Mas quando é pra falar com a gente mesmo, a gente é duro, a gente é cruel, né? Aí você fala assim, que conselho que você daria pra uma amiga sua nessa situação? E com a amiga você seria um doce, um amor. Mas com a gente mesmo, a gente é uma porta, né? A gente se trata de maneira muito cruel. E aí, quando eu tenho, imagina, eu tô me tratando mal aqui dentro, né? Aí alguém vem e faz algo por fora, olha o choque. Eu tenho conflito. Tô me tratando bem, alguém me tratou mal, bateu, voltou. Não fica, ó. Não fica, né? Jana disse, uau! Gostou, né, Jana? Faz sentido, né? E última, e não menos importante pra gente finalizar. Presta atenção aos seus relacionamentos. Uma pessoa com inteligência emocional presta atenção aos seus relacionamentos. Então, o que seriam esses relacionamentos, tá? O relacionamento comigo mesma e o meu relacionamento com as pessoas à minha volta, né? Como que eu tô me relacionando com as pessoas à minha volta? A minha inteligência emocional, o indício de inteligência emocional é quando eu sou uma pessoa que presto atenção nisso. E não só vou vivendo por viver, entendeu? Eu presto atenção. No fulano, eu gosto de fulano. Fulano é uma pessoa maravilhosa na minha vida. Eu gosto muito desse meu amigo. Como que esse relacionamento acrescenta na minha vida, né? Eu penso nisso. Eu penso em como a pessoa ocupa um papel importante na minha vida. Eu penso que qualidades dela eu aprendo. Entendeu? Eu absorvo. Aí entra muito naquilo que a gente falou sobre ser bom ouvinte também. Legal isso, né? Eu presto atenção nos meus relacionamentos quando eu sou uma pessoa com inteligência emocional. Eu não só tenho relacionamentos assim, vou somando, né? Amigos, eu tenho essa inteligência para prestar atenção em com quem que eu estou me relacionando.
E olhem como que isso se encaixa com a trava do ambiente, né? Que é uma das 10 travas mentais que eu uso no meu diagnóstico de tratamento. A trava do ambiente é uma a única das travas que se a gente não modular, a gente não consegue ter remissão total de sintomas, né? Seja eles de ansiedade, depressão ou etc. Então, por exemplo, se eu, né, tenho um ambiente à minha volta, vamos falar da inteligência emocional e usar essa questão do ambiente. Pessoas à minha volta que não estão nem aí para desenvolver inteligência emocional, pessoas que não acham isso importante, pessoas que não cuidam bem da saúde, não cuidam bem, não têm os valores e princípios parecidos com o meu, na questão, enfim, de vários, né? Espiritualidade, comportamentos, diversão, tudo, tudo. Eu também vou me tornar assim. Então, se eu quero ser alguém inteligente emocionalmente, eu preciso me cercar de pessoas com inteligência emocional, ou que estejam pelo menos buscando isso. Pessoas que estejam em busca, não estou falando de perfeição, né, gente? Nesse mundo não tem, esquece. Pessoas que estão buscando autoconhecimento. Já reparou? Por exemplo, todo mundo, né, que tá aqui nessa live hoje, uma amiga comentou com a outra. Alguém falou, não sei o que, a Ana vai fazer uma live. Não sei o que, aí entrou, comentou. Por quê? São pessoas do seu grupo, do seu convívio, do seu ambiente que gostam desse assunto do autoconhecimento. Então, se são pessoas que estão buscando autoconhecimento, são pessoas que também vão te fazer mais inteligente emocionalmente. Vão ser pessoas que vão te ajudar a lidar com situações de conflito emocional. Vão ser pessoas que, quando tiver uma situação de conflito emocional, elas também vão estar buscando melhorar sempre nessas relações. Vão estar buscando dar um melhor, né, para lidar com essas relações. Então, até o que elas vão te aconselhar, o que elas vão, né, te recomendar, vai estar relacionado com isso. Deixa eu ler aqui comentários. Deixa eu ler. Acho que por muito tempo me preocupei com os meus relacionamentos externos e acabei negligenciando o meu autorrelacionamento. Eita, eu acho que a maioria de nós, tá, Yas? E assim, uma coisa que eu acho é que a gente não é incentivado isso na escola, né? Acho que deveria, inclusive. Daqui a pouco eu vou falar algo sobre isso. Deixa eu só ler os outros comentários, que eu volto para falar do comentário da Yasmin, gente. Concordo muito com isso. Fica bem melhor para conviver. Verdade, fica mesmo. Então, sobre isso que a Yasmin falou, gente, olha que legal, né? Uma vez que eu busco, né, essa questão do exercício de autoconhecimento, geralmente eu sou influenciada pelas pessoas à minha volta que também buscam, né? E a gente vive numa cultura que isso não é incentivado. Não é incentivado a se conhecer. Eu estava vendo uma live de Ana Beatriz, a doutora Ana Beatriz, que ela é excelente, inclusive, se vocês não conhecem, recomendo vocês buscarem, tá? Ana Beatriz, doutora Ana Beatriz. Ela é especialista também nessa questão da área mental, psicóloga, tem vários livros, gosto muito dela. E aí, Ana Beatriz falou, ela estava falando sobre terapia, inteligência artificial. E uma das coisas que ela falou é que ela acredita que para as gerações futuras, né, ela falou isso, serem capazes de lidar com as emoções diante de tantas mudanças que talvez virão por causa da inteligência artificial, seria muito importante que fosse ensinado nas escolas inteligência emocional. Deu para entender como que é a base? As crianças precisam aprender a dar nome para as emoções. Você vê uma criança falando de fome, às vezes nem é. Você vê uma criança... outro dia eu tive uma situação dessa, eu até comentei com vocês. É um aluno, né? Lá onde eu trabalho. Ele não sabia o que ele estava sentindo. Ele chegou calado. E ele não sabia. Aí ele falou comigo que estava... Eu falei, que você está sentindo o quê? Aí ele não sabia. Aí eu peguei um dadinho das emoções, do Divertidamente, inclusive, e falei com ele, escolhe qual que você está sentindo. Ele foi, apontou. Aí eu falei, ó, esse é esse. Apontei cada um. Aí ele me mostrou acho que foi o da tristeza. Aí eu falei com ele, mas por que você tá se sentindo assim? Aí ele foi e não soube dizer. Aí eu expliquei a minha situação. Falei, olha, às vezes eu fico triste quando eu tô cansada, quando eu não durmo bem. Aí contei uma situação pra ele que aconteceu comigo. Aí ele foi, parou e pensou e falou assim, realmente, essa noite eu não dormi bem. É porque eu me cocei todo, sabe? Aí ele começou a me contar que ele teve uma crise e tal, de alergia, coçou toda a noite toda e não dormiu bem. E por isso que ele tava chateado daquele jeito. Gente, uma criança não sabe dar nome para as emoções. O problema é que a gente cresceu sem ser ensinado isso. Então, à medida que eu vou crescendo, eu preciso desenvolver isso cada vez mais.
E se eu cheguei numa fase que eu ainda não sei, tudo bem, tá? Tem tempo ainda para aprender. A inteligência pode ser desenvolvida e ela começa a partir do autoconhecimento, tá? Ai, tenho dificuldade para me conhecer, Ana. Gente, faça terapia. Terapia é para isso. Terapia não é só para quando você tem um problema. Ah, eu só vou buscar terapia quando eu estiver deprimido, estressado, com síndrome do pânico, com depressão. Gente, não é. Terapia é autoconhecimento. Se eu tenho dificuldade de me conhecer, eu posso pedir ajuda a um profissional, né? E a gente está aqui para isso, para te ajudar nessa busca do autoconhecimento, do investimento em você mesmo. Vou ler os últimos comentários aqui para a gente finalizar. Se quiserem mandar perguntas, inclusive, deixa eu ler. Lucília disse, ter a matéria de educação emocional nas escolas seria incrível. Eu também acho. Gente, se rolasse uma votação, eu falava, eu voto. Tem que ter educação emocional. E é nos primeiros anos, que é onde forma a personalidade de uma criança. Verdade, tem muita gente precisando de ajuda, Marcela disse. Verdade. Tira umas 3 grades de matemática e coloca inteligência emocional. Concordo, pra mim tá tudo bem, porque eu não sou fã de matemática, né? Tá tudo certo. Por nada. Gente, ó, vou finalizando por aqui. Espero que tenha feito sentido pra vocês. Vou deixar a live gravada, tá? Pra vocês consultarem depois. Vou liberar trechos, né? Depois, né? De alguns trechinhos mais importantes que eu vou tentar separar pra vocês. E depois vou tirar ela do Instagram, mas vou disponibilizar ela no YouTube. No link, né? Específico que eu compartilho só com pessoas do grupo Área VIP. Tá bom? E, gente, continuem, né, buscando esse autoconhecimento. Se precisarem de ajuda, podem me chamar no direct. Se você não faz parte ainda do grupo Área VIP, participe, é um grupo gratuito, né? Lá eu consigo ter um contato mais pessoal com vocês, consigo direcionar vocês melhor, consigo também responder mensagens no meu número profissional lá do WhatsApp. Se vocês quiserem mandar no pessoal, a gente conversa, tá bom? Por nada, gente. Que bom que vocês gostaram e que bom que fez sentido pra vocês. Obrigada por vocês terem ficado até aqui comigo. Encerramos a 1 hora de live, hein? Puxa vida, falo demais, né? Muito obrigada, viu? Um beijo pra vocês, uma boa noite e um bom descanso aí. Tchauzinho.